Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí à segunda aula, que nós vamos falar sobre o faturamento versus a Covid-19. Como é que você pode estar acompanhando e para quem você deve encaminhar, Eu sou Flávio Coimbra, o objetivo é contribuir, colaborar o máximo possível, trazendo dicas para como o faturamento então deve trabalhar, sobre efetivamente a regra de faturamento, e algumas informações práticas. Essa aula exclusivamente ela vai falar sobre a segurança que a equipe de faturamento deve ter em relação ao manuseio de papel, do prontuário, que pode estar ali potencialmente contaminado. Você pode contribuir disparando a nossa página para quem você conhece como faturista, administrador, para o seu próprio gestor, para ele poder então ter ideias do que pode ser feito para poder colaborar com nessa aula aqui. A gente está falando sobre a segurança da equipe de faturamento, que daí envolve todo profissional de faturamento, a auditoria e por aí vai. Bom, vamos seguindo aqui para a gente poder ir para a aula efetivamente. Na aula anterior, foi disponibilizado dia 3, nós falamos sobre casos confirmados e não confirmados, como faturar. E aí reforço que vamos faturar com o código de Covid somente pacientes que foram confirmados. E a partir da competência 4, teve gente mandando essa dúvida lá nos grupos de WhatsApp. Eu, mesmo tendo colocado dentro da aula, na aula do dia 3, acho que algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Somente casos confirmados. Bom, a gente vai falar agora sobre a segurança do faturamento, da equipe ali do faturamento para uma possível contaminação que vem através do papel. Para poder complementar da aula 1, acho que ficou faltando ali, eu falei na aula 1 sobre uma liberação, um documento que foi disponibilizado pelo Estado de São Paulo, falando sobre o CID. E aí está aqui o caminho. Depois a gente vai disponibilizar o link lá. E tá o que eles colocaram. É só complementando aí da aula 1, que acho que é importante, porque eu falei e não trouxe aqui o documento real, ali o documento onde fala: a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do código de emergência CIDS U071 para diagnósticos de doenças respiratórias agudas devido ao Covid-19. Aí vem, porém, a ausência do código U07 no SIM, o SIM é o sistema que a gente faz ali, Sistema de Informação de Mortalidade aqui no Brasil. Na classificação dos volumes do CID-10 em português, é o que eu falei na aula 1, bem como nos manuais e protocolos de codificação, esse código não está habilitado. Então, assim, alguns estados, aqui em Minas, São Paulo, colocou lá no CROSS, colocou no SUS Fácil, para a gente poder fazer a informação como solicitação da IH, mas eu não consigo faturar com esse código. Está aqui o documento que fala sobre o CID-10, que não existe na versão portuguesa, beleza? Vamos lá. Está aqui essa imagem, ela, assim que começamos a ter preocupações aqui no Brasil sobre a Covid-19, essa imagem rolou. Eu acho que ela contribui bastante para o que nós vamos falar agora. Aqui é a persistência do novo coronavírus em superfícies. E nós vamos falar principalmente aqui do papel, porque é exatamente onde que a gente não tem muito controle, nós profissionais do faturamento, quando a gente vai ter acesso ao papel, a gente não tem muito controle sobre ele. Aqui na cadeira, no nosso ambiente de trabalho, a gente pode higienizar a parte de alumínio, que é de 2 a 8 horas, a parte de superfície, aqui no metal, no corrimão, 4 dias, mas isso tudo a gente consegue estar higienizando. Na questão do papel, é que mora ali realmente a nossa dificuldade em relação à segurança da possibilidade ainda de se manter com a transmissão do vírus no papel. Vamos lá então falar. 100% do prontuário aí na sua instituição já é prontuário eletrônico?
sem papel, com certificação digital. Bom, se essa é a realidade, excelente. Né? Você não tem trânsito de papel dentro da instituição, que é o profissional médico, o enfermeiro, que está atendendo a sociedade, que está atendendo o paciente no pronto atendimento, o recepcionista que colhe a assinatura do paciente. Essa ficha vai para dentro da triagem vai para o médico, do médico para a enfermagem, da enfermagem para a parte de internação. Esse papel, se não acontece, porque você já tem, né, ali o certificado digital, já está trabalhando com prontuário eletrônico, é uma realidade. Ótimo, parabéns. Não se preocupe, porque você não tem aí o papel, fator de transmissão também, né, da novo coronavírus. Outro caso, e isso eu vou deixar para falar no final, a sua equipe está trabalhando home office, e eu tenho informação de hospitais que têm trabalhado home office, mas levando papel. Poxa, nós somos aí, eu colocaria uma pulga atrás da orelha se essa é uma excelente alternativa se eu não tiver os devidos cuidados, tá? Mas a gente vai falar dela depois. E aí, outra pergunta o seu setor de faturamento, ele é fisicamente junto do espaço assistencial? A gente identifica em muitos hospitais que o faturamento ele acaba estando dentro ali da área assistencial, né? O hospital ele tem uma sala que eu tenho parte do assistencial, aí depois tem uma ala administrativa, mas tudo conectado. Eu tenho que transitar dentro do hospital para poder chegar até no meu setor. Eu tenho que passar pela recepção, pelo menos. Né? Se eu tenho ali o espaço físico do faturamento junto, e aí está entre aspas, porque pode ser anexo, mas eu tenho que passar por dentro para bater o cartão. Né? Na hora que eu vou bater o cartão, é o mesmo equipamento que eu estou batendo o cartão, que os demais profissionais da assistência também estão batendo o cartão e por aí vai. Inclusive, isso é um item que eu acabei esquecendo de escrever aqui no material. Bom, essas 3 perguntas, a gente vai falar delas depois no final também do material. E aí eu convido você a acompanhar o que nós implementamos aqui no Hospital do Interior de Minas. Tá? Uma solução que não foi muito rápida. Demoramos aí uns 3 dias para implementar, porque foi uma decisão administrativa com o próprio setor de faturamento, mas ela foi implementada assim de uma forma ágil. Não foi rápida a decisão, mas depois foi ágil, né? Com menos de 48 horas a gente já estava com o setor de faturamento reorganizado. Vamos lá. Bom, antes de falar disso, eu queria só mostrar um vídeo aqui dentro da nossa aula, falando sobre a ADM Saúde de novo. A gente está reforçando porque o SigTap está sendo muito consumido online e aí tem caído um pouco mais do que o normal, pelo menos isso eu percebi nos últimos dias. Então tá aqui, só para quem não conhece ainda o ADM Saúde, um pouquinho sobre a ferramenta. Eu consigo aqui todos os procedimentos, digitar Covid e mandar pesquisar. Essa busca ela é simples, por descrição, pode ser por código, ou utilizando a opção de trabalhar por CID, que a gente vai ver na sequência, ele traz os CIDs compatíveis. Mas olha que interessante, eu cliquei aqui em diária de UTI adulto, que vai ser uma das aulas que a gente vai falar para frente. Eu tenho todas as informações referentes ao código, as regras, se tem CID compatível, CBO, se é necessário habilitação, qual habilitação, se tem incremento, qual o registro de instrumento de procedimento. Para mim, do funcionamento aqui do aplicativo que nós disponibilizamos, né, que a gente criou aí para a SigTap. E essa estrelinha, se uma vez eu cliquei na estrelinha, ele vai mandar o procedimento para a minha tabela própria, para os favoritos, e isso está aqui, meus procedimentos. Meus procedimentos, então, são os procedimentos que eu favoritei, e eles ficam aqui salvos. Bom, de novo, assim, falando do ADM Saúde, a gente desenvolveu para poder colaborar, não só para o faturamento, mas a ideia é que o médico consiga ter na tela dele, do celular dele,
a tabela SIGTAP, e aí com um favoritos ele poder inclusive ter acesso em locais que não tem internet. Então eu estou lá próximo ao raio-x, eu quero ver aqui a compatibilidade dessa OPME, eu posso olhar as compatibilidades ali se eu favoritei aquele procedimento. Vamos seguindo para a próxima aula. Sobre a DM ainda fechando, você pode colaborar como? A adesão é R$ 4,00, R$ 3,99, um valor único para você poder ter acesso a todas as atualizações e melhorias que a gente vem desenvolvendo. Claro, né? Por que a gente tem a necessidade desse apoio, dessa contribuição de R$ 3,99? Porque através desse valor é que a gente vai conseguir evoluir, inclusive para poder colocar a versão em iOS, que até então está disponível para Android. Falando aí do que nós fizemos lá no hospital, aqui no interior de Minas, né? Primeiro, o hospital conseguiu ter um espaço físico fora da área assistencial. Então, o hospital conseguiu alugar depois da rua. Então, tem um hospital, tem uma rua, depois da rua tem um espaço que o hospital já tinha até alugado, mas era para poder fazer a sala de estudos. O hospital tem uma parte que é conectada com a faculdade, então aqui tem residentes, então era uma ala de estudo, e aí nós conseguimos utilizar essa parte como uma parte administrativa. Foi para lá faturamento, auditoria interna e o financeiro. Isso foi lá para dentro. Bom, uma das auditoras, né, a auditora interna aqui são 3 enfermeiras. Uma dessas enfermeiras, ela permaneceu dentro do espaço que era o antigo faturamento. Lá no hospital, né, não é dentro do assistencial, mas é conectado, né, é junto ali, fica muito próximo do assistencial. Então ela permanece dentro do antigo setor administrativo. Ela então faz o pré-faturamento das internações e das fichas ambulatoriais. Um trabalho que já era feito mesmo por ela, inclusive, mas era feito junto com todos os outros profissionais no espaço físico, né? Essa profissional faz então o manuseio dos papéis usando luva, máscara e outros itens de proteção. Eu não vou lembrar aqui exatamente tudo que ela está lá dentro, né? Isso foi feito um protocolo dentro do hospital. A pré-auditora, né? Essa pré-auditoria, ela busca, e aí é interessante, nós padronizamos tanto com a recepção, falando de pronto atendimento, como com o núcleo interno de regulação, horários para que ela pudesse lá coletar as fichas ambulatoriais e os prontuários de internação pós-alta. Então, 9 horas da manhã, ela vai até a recepção buscar as fichas do dia anterior. Quando é 11 horas, ela vai até o NI para poder pegar os prontuários que tiveram alta no dia de ontem. Isto para quê, né? Porque daí pela parte da manhã ela faz a coleta de todos os papéis, vai até o seu setor que é de pré-auditoria, onde que antigamente já era o administrativo, e ali ela faz então as validações se tem alguma pendência no período da tarde. Então ela faz a validação, se tem alguma pendência ela já devolve essa ficha lá para o setor para poder fazer a correção. Se consegue fazer todas essas correções em tempo hábil, ótimo, essa ficha já entra dentro da caixa. Se não, essa ficha fica como pendência. Olha que interessante, além de trabalhar sobre a segurança, né, que a gente está falando aqui por causa da contaminação Covid-19 no papel, a gente ainda acabou melhorando um processo interno de controle. Quando é às 16 horas, ela vai com essas fichas e prontuários protocolados, porque a recepção, na hora que entrega as fichas, ela faz um protocolo de tudo que ela está entregando, ela na pré-auditoria ela valida, se tiver alguma inconsistência ela já devolve, retira do protocolo, e esse protocolo então vai junto das fichas na caixa. A mesma coisa com os prontuários de alta, né, das internações, eles são colocados, protocolados dentro da caixa. Bom, e aí ela junta essa caixa, 16 horas, ela vai com a caixa física para o outro lado da rua. Mas ela não entra dentro do setor. Aí eu passo 6. Uma outra enfermeira que faz parte da auditoria, ela vai ao encontro dela fora vou falar aqui, fora dessa sala, né, de pré-auditoria. Lá na rua mesmo, lá no passeio. O profissional
2, que é essa auditora que foi, ela também devidamente paramentada, com luva, capote, máscara, vai dar para ver acho que pela foto. Ela leva um saco de lixo preto e uma folha de identificação para poder identificar qual que é a data que aquele prontuário tá sendo, aquela caixa, né, tá sendo levada. E aí tá aí, eu coloquei ali só para poder restringir a imagem, né, das pessoas, mas tá aí, ela recebendo, ela com o saco, ela recebendo, aqui no próprio dia, ó, esse aqui foi o primeiro dia, ela tinha tirado a luva na hora que foi, e aí nós também falamos dessa necessidade dela manter, né, a luva, nesse caso uma luva limpa, para poder estar indo. Aqui ela está devidamente paramentada, e o saco foi depois identificado, né, a caixa fechada dia 24, e será aberta a partir do dia, está faltando aqui também o a partir, esse que foi o primeiro dia, mas super funcionou, bacana demais, isso tem trabalhado, tem sido levado, né, adiante em todos os dias. Bom, essa caixa então, esse saco, ele vai para um espaço de quarentena, é dentro da sala de faturamento mesmo, mas lembrando que o saco preto, ele não passou pela área contaminada, né, ele não esteve dentro do faturamento. O saco preto fechado, com possíveis contaminações dentro do saco, ele foi então fechado a boca, amarrado, colocado no papel e levado para o cantinho lá do faturamento. E ali ele vai ficar de quarentena, né? Fica inacessível por 5 dias. Ninguém mexe naquela caixa por 5 dias. E aí após o 5º dia, entendendo então os papéis não estando mais contaminados, são trabalhados internamente pela equipe de faturamento e aí segue o fluxo. E o faturamento mantém os cuidados de higiene básico, né? Que daí é a higiene da mão, fazer a higienização do seu ambiente de trabalho, até mesmo do computador, né, do teclado e por aí vai. Esse fluxo funcionou super bem, né? Nós temos aí, usando por informação científica que é de 4 a 5 dias, a gente acredita que em 5 dias então os nossos papéis estarão descontaminados. Beleza? Bom, esse aí foi o fluxo que a gente implementou. Mas, e aí? Você que tem o prontuário 100% digital já, sem o prontuário eletrônico, com certificação digital, você não usa papel. Excelente, você não tem que se preocupar com isso, né? Você não tem um papel ali como um local onde o vírus está transitando. E se sua equipe trabalha home office? O faturamento ele está home office. Esses dias eu conversei com uma profissional também de auditoria que ela está levando os papéis para casa. Bom, não tem jeito, né? A indicação é fazer a quarentena do prontuário também. E aí, claro, você não precisa ter todo esse... né, nós criamos ali um protocolo, aproveitando também, criamos o processo de buscar os prontuários, as fichas. Se você vai levar o prontuário para casa, a indicação que eu faço é, se você mora em casa, tem garagem, né? Você pega os prontuários, devidamente paramentada, coloca a luva, coloca esses prontuários dentro do saco, leva e deixa eles em quarentena, seguindo o mesmo fluxo. Você pode, inclusive, aqui nós gostaríamos de ter aquela caixa organizadora de plástico para poder identificar as caixas, né? Caixa 1, 2, 3, 4, 5. E aí você colocar, imagina, né? Você tem o espaço físico, se você tem um espaço físico na sua garagem, home office, você coloca na caixa 1, e aí naquele dia você empurra a caixa, vai empurrando a caixa, no 5º dia a caixa já pode ser aberta. E aí tem gente que me falou assim, mas o meu faturamento vai atrasar 5 dias. A gente sabe que isso acontece, infelizmente, na grande maioria das instituições, né? A gente coloca ali o SLA de 24 horas, mas não acontece. Então esses 5 dias não vai ser o que vai matar realmente o nosso financeiro ali, falando que o faturamento vai atrasar. E outra coisa é se o faturamento está fisicamente junto ali do assistencial. Esse é o que mais me preocupa efetivamente. Aqui nós tivemos a sorte de ter já um espaço locado pelo hospital, né, logo à frente. Então foi uma decisão simples da direção, da administração, em estar utilizando esse espaço e acabar até deixando o antigo faturamento de sobreaviso. Né? Se a gente tiver aqui uma necessidade de ampliar os leitos, a gente tem para onde colocar mais pacientes.
Mas aí fica. Essa nossa forma de trabalhar foi a melhor? Talvez você tenha uma sugestão, você já tem trabalhado de outra forma. O que realmente fica como, né, dica, quarentena no papel. O papel fica parado 5 dias. Essa é e em uma área descontaminada, né? Então eu tiro ele da área assistencial, coloco num saco 5 dias para ele poder estar se descontaminando. Bom, você pode contribuir aqui, se você já tem uma outra solução, compartilhe conosco essa imagem, a imagem da nossa página lá, escoladiretriz.com.br/Covid-19. Tem aqui espaço para você poder colocar comentários. Além disso, você pode estar mandando um e-mail, mas o que é interessante, né? Se você coloca lá na página, eu recebi várias mensagens via WhatsApp e por e-mail. Só que isso não foi para todo mundo, isso veio para o Flávio, né? É interessante você colocar lá para que mais pessoas tenham acesso à solução que você desenvolveu, a solução que a sua instituição desenvolveu. E se você está precisando de ajuda, entre em contato, e a gente pode talvez aí estar conversando com a própria administração para poder contribuir. Eu sou Flávio Coimbra, especialista em capacitação e assessoria e faturamento pela Diretriz, na qual eu sou sócio e diretor. Espero ter contribuído aí pela aula 2. A aula 3, vou retomar ali só para poder lembrar qual que é o nosso tema da aula 3. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre as portarias, principalmente a portaria da UTI. A aula 3 está prevista para o dia 8. Né? A aula 2 acabou tendo um atraso, né? Ela estava ali prevista para ontem, dia 6, mas por questões logísticas mesmo, eu acabei tendo que disponibilizar a aula somente hoje, dia 7, um pouquinho de atraso, mas eu acredito que está valendo a pena. Forte abraço e até a próxima aula. Obrigado aí.